A paz do Senhor Jesus para a tua vida, amém? Hoje nós vamos de testemunho. Eu estava pensando hoje sobre esse fato que ocorreu e eu falei, gente, eu nunca fiz um vídeo falando disso e é uma história linda, um milagre lindo, né? E a gente precisa contar os milagres que Deus faz. A própria palavra diz, fazer conhecidas as minhas maravilhas, não é mesmo? Então, bora lá. Meu pai estava enfermo, ele estava doente, estava internado. Eu tô usando isso aqui porque eu tô numa blusa de sem manga, muito fina, tem um decote, tô aqui em casa, né? Só eu e o meu esposo. Eu não me sinto à vontade de gravar o vídeo assim, então eu coloquei. Aqui tá friozinho, porque tá ligado lá, então, né? Tá bem comportadinho, me sinto melhor. Então, o que aconteceu? Eu estava e meu pai estava internado, meu pai já não está mais aqui conosco, né? Já está morando na Glória. E o meu mano ficava com ele à noite e eu durante o dia. Teve um dia que ele não podia ir me revezar, assim. Eu saía e ele chegava. Mas nesse dia ele só ia poder chegar um pouquinho mais tarde, né? E eu vim pra casa, mas meu coração não se aquietou. Fiquei com aquela vontade de retornar e ficar lá mais tempo com meu pai, até meu mano chegar. E meu irmão falou, mas Ivana, são só 2 horas, eu vou ficar pouquíssimo tempo fora. Lá tem outros acompanhantes, tem outras pessoas doentes, tem enfermeiro, então deixa ele passar esse tempo lá, só daqui a pouco eu chego. Mas eu não, meu espírito estava inquieto. Eu não conseguia, eu tinha que ir, eu precisava ir, tinha algo dentro de mim falando, vai. Você já sabe qual é esse algo, né? Um algo muito especial, não é qualquer algo, não. E aí, eu fui, meu esposo não queria que eu fosse, já era tarde, eu já tinha passado o dia todo lá, tava exausta, mas eu precisava ir esperar o meu irmão chegar. E eu fui, quando eu cheguei, tinha colocado um outro senhor ao lado do leito do meu pai. E esse senhor, ele já não falava, já não se movimentava, já estava, acho que, se eu não estou enganado, uns 3 meses internado, estava muito mal. Quando eu saí, ele ainda não estava lá. Quando eu retornei, tipo 2 horas depois, ele já estava lá. Tava ele e a filha que tava acompanhando ele. A filha tava desesperada, chorando muito, dizendo que esse era o que ela tava falando, tá, gente? Que o hospital tinha aplicado um remédio dele, uma injeção, e ele tinha piorado. O que não duvido, né? Que acontece, né? Nós sabemos disso, mas enfim, também não posso também afirmar, né? Eu não conhecia aquelas pessoas, eu nunca tinha visto. E ela tava chorando muito, tava desesperada, ela tava muito brava. Como ela tava muito brava, eu fiquei até com medo de me aproximar, né? E eu fiquei ali com o paizinho e a gente ficou ali conversando. E meu pai, eu lembro que ele ficou tão assustado de ver a situação daquele idoso, que ele também era idoso, ali em estado totalmente vegetativo. E eu vi que meu pai ficava olhando pra ele, dava uma dó ver meu pai olhando, tipo assim, será que eu vou ficar assim também? Meu pai morreu de câncer, pra quem não sabe, já fiz aqui um vídeo falando, né, como que foi tudo isso. E eu fiquei com aquela vontade de orar pelo aquele senhor, mas até então eu fiquei com um pouco assim de medo de chegar perto daquela moça, que ela tava muito brava, né, falando alto e tal. Mas meu coração não aguentava. Eu sentia que eu precisava, que o meu propósito ali, que eu tinha retornado, era pra ir lá pedir para que eu pudesse orar pelo aquele senhor. E eu não aguentava, eu precisava, meu coração tava ali pedindo, gritando, ora por ele. E aquela voz na minha mente, voz do Espírito Santo falando comigo, ora por ele, no meu coração. Até que chegou uma hora que eu tive coragem, cheguei perto daquela moça e falei, você deixa eu orar pelo seu pai? Ela falou, olha, eu deixo, mas já faz muitos dias que ele não fala, ele não se mexe. Volta e meia ele dava um pequeno, sim, ele fazia um barulho bem forte,
mas era de vez em quando, só da respiração dele, assim, forte, mas era pequeno porque era curto, mas a gente via que ele puxava com muita força, sabe? Tentando respirar. E olha que eu tinha um pouco de... Eu era um pouco mole para chegar perto de pessoas passando mal, porque eu passava mal também, eu chorava muito. E ainda choro, mas Deus tem transformado isso em mim, tem me dado uma força que eu não sei como. É Ele mesmo, é Ele. E aí, quando eu falei isso, ela meio que baixou um pouco a guarda quando eu pedi para mim poder orar, né, por ele. Ela baixou ali, meio que a guarda, ela ficou mais quieta, eu vi que ela ficou mais, né, ali mais calma. Ela falou, pode sim. E eu cheguei pertinho dele e eu comecei a orar. E aí eu falei para ele, o Senhor deixa que eu faça uma oração pela sua vida? Ele não respondeu, porque ele estava, né, ali sem falar. E eu peguei na mãozinha dele e comecei a orar. Apresentando ele a Deus, né, que se fosse da vontade de Deus, que o Senhor pudesse dar a cura, se não, né, que o Senhor pudesse fazer a obra da maneira que ele achasse ali melhor, né, que ele sabe de tudo. Comecei a orar, ali eu orando. Quando eu acabei, eu falei assim, eu pedi para ela se eu poderia fazer o apelo, né, se ele queria aceitar a Jesus Cristo. Ela falou, não vai adiantar, porque ele não fala. Eu peguei mais uma vez na mão dele, eu falei, se o Senhor estiver ouvindo, aperta a minha mão. E eu perguntei para ele, né, eu perguntei, o Senhor aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador? Se sim, o Senhor aperta a minha mão. E ele apertou minha mão. A filha dele já começou a chorar desesperadamente, porque ele nunca tinha tido reação nenhuma. E ela começou a chorar. E eu falei, eu vou orar agora. Quando eu estou ali orando, apresentando ele a Cristo, né? E eu fiz o seu, né? Perguntei todo aquele processo de se ele estava arrependido e tal. E ele apertava minha mão sempre que eu pedia resposta. Quando eu acabei de orar, ele soltou uma voz. E ele disse... ele começou a sorrir. Quando ele aceitou que eu acabei de orar, ele sorriu. E a filha dele falou assim, meu Deus, meu pai tá sorrindo, pai. Ela ficou muito feliz porque ele não ria, ele não tinha gesto nenhum há dias. Ela ficou mais feliz ainda. E ela falou, pai, fala aqui comigo. Aí ela chegou no peito e falou assim, por que o senhor está sorrindo, pai? Ele falou, estou vendo Jesus Cristo. Aquele quarto foi tomado por um poder tão forte, tão sobrenatural. Todo mundo começou a chorar. Eu chorar, ela chorar. E ele falar, foi a única coisa que ele disse, porque eu estou vendo Jesus Cristo. Meu pai chorou, e meu pai era muito duro, todo mundo chorou. Aquela moça ficou tão feliz. Ela falou, moça, meu pai não fala, já faz mais de mês que ele não fala, não ri, não tem gesto nenhum, moça. Ela falando comigo. E eu vim para casa chorando. Quando eu voltei no outro dia cedo, meu pai falou, ele morreu assim que você saiu. Poucas horas depois, ele faleceu. A obra de Deus é muito linda. A obra de Deus é maravilhosa. Enquanto há fôlego de vida, há esperança, há arrependimento. Ele mal tinha fôlego de vida. Mas Deus o salvou, porque ele se arrependeu naquele último fôlego de vida. Ele se arrependeu. E eu tenho certeza que ali era o anjo do Senhor que tinha ido colher a alma dele. Eu não tenho dúvidas. Por isso, querido, querida, ainda há tempo. Ainda há tempo. Mesmo que Jesus não volte hoje ou amanhã, mas qualquer um de nós pode estar indo ao encontro dele a qualquer momento, porque a vida é um sopro, é um vento, é frágil. Qualquer momento nós podemos estar indo ao encontro de Jesus.
Ele pode estar colhendo a nossa alma. E depende de você, o que você escolhe para a sua vida hoje. Salvação, vida eterna, Jesus Cristo, ou padecer, pagando o preço da escolha não tomada enquanto há fôlego de vida. O Senhor sente saudade de você, porque Ele não te fez para o pecado, para as coisas do mundo. Ele te fez para ser dele, para ser servo dele, para adorar a ele, para ser filho dele. Você é filho querido, filha amada, filho amado dele. Volta enquanto há tempo, aceite enquanto há tempo. Assim como Jesus mudou minha vida, Ele quer mudar a tua. Eu não nasci crente, não. Na verdade, eu não nasci dentro da igreja, porque crente sim. Mas aos 22 anos eu conheci esse Deus maravilhoso. Hoje eu tenho 40 anos. Toda vez eu quero falar 41. E foi a melhor escolha da minha vida. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu não sinto falta de nada. Acredite, quando você entrega realmente tua vida a Cristo, você não sente falta das coisas do mundo. Eu não sinto falta de nada do mundo. Deus me deu tudo. Felicidade, a verdadeira felicidade, que é aquela que vem de Jesus, de ter Jesus no meu coração, e é isso que Ele quer para a tua vida, essa tristeza, essa angústia, essa vida de carência, solidão, vazio, vai cair por terra quando você deixar o Cristo fazer morada em ti. Volte. Aceite, se você nunca foi, aceite. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Eu não vou te falar que é um mar de rosas quando você aceita, não. Porque o diabo, ele luta para destruir quem tá aos pés da cruz, e não para quem tá lá no mundo, não. Ele quer ganhar mais para ele. Não é fácil. Mas existe um Deus que luta e vence todas as batalhas por você. Você não vai estar sozinho, não vai estar sozinha. Deus vai estar contigo, Deus é contigo. Por isso, a chance é hoje. O dia é hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Amanhã você não sabe se vai estar mais aqui. Essa é a verdade. Tome posse disso, reflita. O que você tem feito da sua vida? Será que é isso que Deus quer para ti? Foi por isso que Ele criou você? Para servir ao mundo, servir ao pecado? Seja um adorador de Cristo. Amém? Tome posse disso.